Em meio às incertezas e ao peso de um cotidiano que muitas vezes parece insuportável, surge a inquietante sensação de que a fé, tão almejada, permanece um mistério indecifrável para aqueles que buscam respostas verdadeiras. Fé inabalável, os dois segredos que ninguém te conta. Não é apenas um título chamativo, mas o prenúncio de uma revolução interna, onde cada verso das Escrituras se torna um aliado poderoso na transformação da vida. Imagine a sensação de lançar todas as ansiedades sobre Deus, como ensina 1 Pedro 5,7, sentindo o alívio que só a entrega total pode proporcionar e de descobrir que, com a força de Filipenses 4,13, cada desafio se converte numa oportunidade de superação. Ao mesmo tempo, o chamado de Romanos 10,10 convida a uma confissão sincera e profunda, revelando que a salvação e a renovação começam no coração, enquanto 1 Pedro 3,4 ressalta a importância de cultivar uma beleza interior, que transcende as aparências efêmeras do mundo. Em meio a essas revelações, a dor do conflito interno expresso em Romanos 7,22 é suavizada pela percepção de que as lutas internas são parte vital de um processo de amadurecimento espiritual. Ainda, a sabedoria de 1 Coríntios 2,14 abre os olhos para os mistérios da fé, mostrando que o entendimento verdadeiro se revela apenas àqueles que estão dispostos a transcender a lógica mundana. Essa jornada se intensifica com o conforto de 2 Coríntios 4,16, que nos lembra que mesmo diante das marcas do tempo, a renovação interior é contínua, e com o fervor de Efésios 3,16, onde se clama por poder espiritual para enfrentar as batalhas da vida. Mateus 4,4 enfatiza que a verdadeira nutrição vem das palavras divinas, incentivando uma busca incessante por conhecimento que alimenta a alma, enquanto Tiago 5,14 ilustra o poder da oração intercessória na cura e na restauração. E não menos importante, 1 Pedro 3,15 e Provérbios 3, 5, 7 ensinam a importância de estar sempre preparado para defender a fé com amor e confiança inabalável, enquanto 2 Coríntios 10, 4, 5 revela que as armas espirituais, invisíveis mas eficazes, são capazes de derrubar os maiores obstáculos. Essa introdução se aprofunda ainda mais ao recordar a certeza prometida por João 6,47, assegurando a cada crente que a fé verdadeira garante a vida eterna, e ao relatar o milagre da transformação, ilustrado de maneira viva por passagens como Marcos 2, 1, 12, que mostra o poder de cura e libertação, e Lucas 5,5, que inspira o ousado salto de fé necessário para transformar realidades. Por fim, João 2,1-11 encerra essa sinfonia de ensinamentos, demonstrando que, assim como a transformação da água em vinho, a fé tem o poder de converter o ordinário em extraordinário. Cada um desses versículos é apresentado não apenas como um mero símbolo, mas como um guia prático e aplicável para a vida diária, onde o espectador é convidado a viver uma experiência única de autoconhecimento, descobrindo que, ao integrar esses segredos em sua rotina, a fé se torna uma força inabalável, capaz de mover montanhas e curar feridas profundas, despertando uma transformação que é, ao mesmo tempo, pessoal e universal. Ao se conectar com essa mensagem revolucionária, o espectador é desafiado a abandonar velhas crenças e a adotar uma postura de entrega total, onde cada ensinamento bíblico se transforma em uma ferramenta prática para reconstruir a própria essência. Essa proposta, carregada de polêmica e afirmações contra-intuitivas, convida a uma reflexão que vai além do convencional, mostrando que a fé não é algo reservado apenas aos momentos de triunfo, mas uma prática diária que exige coragem e disciplina.
A promessa de uma recompensa rápida se manifesta na forma de uma paz interior e de uma renovação espiritual que se torna palpável assim que se decide lançar os fardos nos ombros de um Deus que ama incondicionalmente, conforme sugerido em cada versículo abordado. Por meio de uma narrativa que mescla exemplos reais, como o impacto transformador de uma leitura reflexiva, a prática constante de oração e a participação ativa em comunidades de fé, o texto estabelece uma conexão profunda com quem se sente desamparado, despertando a curiosidade para descobrir os segredos que, até então, permaneciam ocultos. Essa introdução, que transita com naturalidade entre a razão e a emoção, utiliza cada referência bíblica para mostrar que os desafios diários podem ser convertidos em oportunidades de crescimento e transformação, evidenciando que a fé, quando vivida de forma plena e integrada, se torna uma experiência que liberta, ensina e reconecta o ser com o divino. Com uma linguagem que é ao mesmo tempo acessível e inspiradora, a mensagem se revela um convite irresistível para aqueles que desejam romper com a superficialidade e descobrir os mistérios que tornam a fé verdadeiramente inabalável, abrindo caminho para uma jornada de autodescoberta e transformação que promete impactar não apenas a mente, mas o coração de cada pessoa que se dispõe a trilhar esse caminho. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Fico feliz por você estar aqui e quero compartilhar um propósito especial, alcançar a marca de 1000 inscritos. Para isso, conto com a sua ajuda. Inscreva-se e ative as notificações para que eu possa continuar trazendo as bênçãos divinas, o verdadeiro pão do céu, para a sua vida. Lembre-se, você é uma bênção e já está revestido de todas as graças celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, vamos dar início à nossa história. Ao iniciar essa profunda reflexão, ele se vê diante do mistério das orações que parecem se perder no silêncio, um fenômeno que, à primeira vista, deixa o coração perplexo e a mente sedenta por respostas. Nesse cenário, a lembrança da transformação operada na revelação do Senhor Jesus Cristo surge como um farol, demonstrando que cada apelo, mesmo que pareça ecoar no vazio, carrega em si o potencial de uma mudança radical. Em seu íntimo, ele compreende que o ensinamento de 1 Pedro 5:7, que nos convida a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, não é um simples conselho, mas uma exortação para confiar que cada dificuldade é cuidadosamente recebida e transformada pela graça divina. Essa confiança se intensifica quando ele recorda o espírito combativo e inspirador de Filipenses 4:13, o qual não apenas afirma a capacidade de superar desafios, mas também ressalta que, por meio de Cristo, o impossível se torna realizável, levando-o a enxergar as situações adversas sob uma nova luz. Romanos 10:10 reforça essa mensagem ao destacar que a salvação se baseia na convicção do coração e na confissão com a boca, um lembrete de que a fé autêntica se manifesta tanto no interior quanto no exterior. Além disso, ao refletir sobre 1 Pedro 3:4, ele reconhece que a verdadeira beleza e força da fé residem no espírito, não em aparências externas, o que o encoraja a buscar um relacionamento mais íntimo e sincero com o divino. Em meio a essas lições, a angústia que muitas vezes o assola, ilustrada pela inquietante voz de Romanos 7:22, encontra alívio ao perceber que o conflito interno é parte do processo de amadurecimento espiritual, enquanto a sabedoria de 1 Coríntios 2:14 revela que os mistérios da fé são discernidos apenas por aqueles que têm o coração sintonizado com o Espírito, afastando a visão limitada do mero entendimento natural.
Essa rica tapeçaria de ensinamentos se completa quando 2 Coríntios 4,16 nos ensina a renovar o nosso ser interior, mesmo diante das inevitáveis marcas do tempo, evidenciando que a verdadeira transformação acontece na profundidade da alma. Uma transformação que é ainda mais fortalecida pela prece sincera, inspirada em Efésios 3,16, onde se clama por poder e firmeza espiritual. Assim, cada versículo não é apenas um símbolo, mas uma narrativa viva que convida a uma prática de fé que transcende as aparências, revelando que até mesmo momentos de silêncio carregam o potencial de ensinar lições essenciais para uma vida transformada. Ao prosseguir nesta jornada de autoconhecimento e fé, ele passa a examinar com olhar atento e mente aberta a importância dos ensinamentos que orientam a vida espiritual de forma prática e palpável. Mateus 4,4, por exemplo, ressalta que o homem não vive apenas de alimento físico, mas de toda a palavra que emana da presença divina, o que o incentiva a buscar conhecimento e sabedoria nas Escrituras, transformando cada refeição espiritual em uma oportunidade de renovação. Já Tiago 5,14 estimula a prática da oração intercessória e do cuidado comunitário, demonstrando que, em meio às lutas e enfermidades, há sempre um chamado para a ação, onde a fé se manifesta tanto em momentos de crise quanto na rotina diária. Em complemento, 1 Pedro 3,15 exige que este fervor interno seja acompanhado de uma disposição para dialogar e defender as convicções, instigando-o a ser um exemplo vivo e pronto a partilhar a esperança que possui. Provérbios 3, 5, 7, por sua vez, o adverte a confiar plenamente no Senhor, desapegando-se de entendimentos humanos limitados, o que o impulsiona a praticar uma entrega total em cada decisão e desafio. Essa entrega é reforçada pela poderosa metáfora de 2 Coríntios 10, 4, 5, que nos lembra que as armas espirituais, embora invisíveis, são suficientes para derrubar argumentos e obstáculos que se levantam contra a fé. Por fim, os ensinamentos de João 6,47, Marcos 2, 12, Lucas 5,5 e João 2, 11 se entrelaçam de forma singular, narrando milagres e sinais que ilustram como a fé genuína, quando aliada à ação e à entrega, pode operar transformações extraordinárias, da cura à multiplicação dos recursos, demonstrando que cada versículo possui um papel vital na construção de uma fé que se refina no fogo da experiência e da prática diária. Ao adentrar o universo dos dois tipos de fé, ele se depara com uma revelação surpreendente. A diferença entre a fé sensorial e a fé na palavra não é meramente uma questão de percepção, mas uma profunda distinção que define a qualidade das orações e das ações diárias. A fé sensorial, aquela que se apoia unicamente no que é visto, ouvido e tangível, pode criar uma armadilha onde as expectativas limitam a manifestação do divino, fazendo com que o poder da oração seja sabotado por uma busca incessante por evidências imediatas. Por exemplo, quando se tenta medir a eficácia da fé por meio de resultados palpáveis, muitas vezes se ignora a sutileza dos milagres que se operam no invisível. Por outro lado, a fé enraizada na palavra transforma a experiência espiritual em um exercício constante de conexão com a essência divina, onde cada versículo se torna um guia prático para viver com propósito. Essa abordagem, fundamentada em ensinamentos que ecoam a profundidade da revelação do Senhor Jesus Cristo, convida o crente a uma prática consciente e ativa que transcende o material, permitindo que o espiritual penetre e revolucione a existência diária. Nesse contexto, ao se dedicar a dissecar crenças comuns e desmascarar armadilhas sutis, ele percebe que a forma de acreditar pode ser tanto o combustível quanto o obstáculo para a transformação interior,
revelando que a verdadeira força da oração reside na capacidade de integrar cada ensinamento bíblico de forma prática e vivencial. Assim, ao refletir sobre passagens que ensinam a importância de uma fé que vai além do superficial, a mente se abre para reconhecer que o compromisso com a palavra transforma cada desafio em uma oportunidade para manifestar respostas surpreendentes. Com exemplos práticos que ilustram desde a importância de meditar diariamente sobre textos edificantes, até a necessidade de cultivar uma rotina de oração que valorize tanto o visível quanto o invisível, ele encontra ferramentas que permitem a aplicação de cada princípio, demonstrando que a fé, quando exercida de maneira integrada e consciente, se torna uma força ativa capaz de mover montanhas e transformar vidas, sem se prender a expectativas imediatas e limitadas. Ao aprofundar essa análise, ele observa que a maneira como se acredita pode inadvertidamente sabotar o poder das orações, criando barreiras invisíveis que impedem a manifestação plena do divino. Essa sabotagem acontece quando a fé é condicionada exclusivamente àquilo que pode ser percebido pelos sentidos, ignorando o potencial transformador da fé fundamentada na palavra, que ensina a confiar mesmo quando os sinais tangíveis parecem ausentes. Ao reconhecer essa distinção, ele passa a entender que o exercício de uma crença autêntica requer uma reestruturação interna, onde cada prática de meditação e cada momento de oração seja guiado pela sabedoria dos ensinamentos espirituais. Com um olhar atento para os detalhes, ele adota ferramentas práticas que o incentivam a desenvolver uma rotina de autoconhecimento e ação, como a leitura de obras que aprofundam o entendimento dos mistérios divinos, a participação em grupos de estudo e a implementação de pequenos rituais que relembram a essência dos ensinamentos de fé, transformando cada hábito em um passo rumo à superação das limitações impostas pelo senso comum. Ao integrar essas práticas, ele descobre que a verdadeira transformação acontece quando o coração e a mente se alinham com o propósito de viver uma fé que transcende o visível, permitindo que cada oração seja um testemunho vivo da força interior que se renova a cada desafio enfrentado. Essa nova perspectiva não apenas abre caminho para uma manifestação mais robusta da fé, mas também oferece um leque de oportunidades para que o espírito se expresse de maneira plena, criando uma conexão direta com o divino e desafiando a lógica das limitações humanas. Assim, ao percorrer essa trilha de autodescoberta e de reinvenção da própria crença, ele se sente inspirado a abandonar os padrões que restringem o poder da oração e a abraçar uma forma de fé que é ao mesmo tempo prática e transcendente, preparando o terreno para uma jornada que promete revelar ainda mais segredos sobre a arte de acreditar de forma verdadeira e transformadora. Ao chegar ao cerne dessa nova etapa, ele se vê exausto de uma fé que parece falhar constantemente, como se cada esforço e cada oração se perdessem em um mar de incertezas, onde o sentimento de desamparo se misturava à frustração de não ver resultados palpáveis. Nesse cenário, ele encontra consolo e direção ao se deparar com ensinamentos que ilustram como a verdadeira fé não se apoia unicamente na busca por evidências materiais, mas na prática diária de um relacionamento sincero com o divino, onde cada palavra e ação é impregnada de significado e propósito. Ele relembra, por exemplo, ensinamentos que ressaltam a importância de se nutrir espiritualmente por meio do estudo das Escrituras, compreendendo que a sabedoria contida em cada versículo transcende o simples ritual, transformando cada desafio em uma oportunidade para o crescimento pessoal e a renovação da esperança.
Ao perceber que a fé autêntica é construída na base de um relacionamento profundo e consistente com Deus, ele passa a aplicar de forma prática os ensinamentos que orientam a vida espiritual, integrando o cuidado com o corpo, a mente e a alma em sua rotina, como quando se dedica a momentos de meditação que o conectam com a energia transformadora dos ensinamentos sagrados. Assim, cada lição absorvida se transforma em um passo firme rumo a uma nova perspectiva, onde a prática diária e a confiança plena no divino o impulsionam a transcender os limites do que se via e a abraçar a totalidade de um caminho de fé que cura, transforma e move montanhas, abrindo portas para um relacionamento mais íntimo e poderoso com o Criador. Ao aprofundar essa jornada, ele se vê motivado a abandonar a sensação de que a fé é inatingível, substituindo a passividade por uma postura ativa de transformação interior, onde cada obstáculo se converte em aprendizado e cada falha em uma oportunidade para se fortalecer espiritualmente. Ele começa a perceber que a verdadeira mudança não se dá apenas por meio de rituais vazios, mas pela prática constante de uma fé que se manifesta na atitude de buscar, estudar e aplicar os ensinamentos que o conduzem a uma relação mais íntima com o divino, demonstrando que a renovação espiritual é um processo contínuo e enriquecedor. Essa transformação se reflete em ações concretas do cotidiano, como a participação em grupos de estudo, a leitura de obras inspiradoras e a implementação de pequenos hábitos que o conectam com uma dimensão superior de existência, onde o valor dos ensinamentos se mostra na prática, não apenas na teoria. Ele descobre que a confiança verdadeira surge quando se aprende a enxergar além das aparências, permitindo que cada experiência e cada desafio sejam vividos como oportunidades para fortalecer o espírito e construir uma fé resiliente e vibrante. Dessa forma, a jornada se desenrola de maneira envolvente e dinâmica, deixando no ar a promessa de que, ao aplicar esses ensinamentos de forma prática, a transformação pessoal se torna inevitável, preparando o terreno para as próximas revelações que continuarão a inspirar e a renovar a esperança de um caminho de fé autêntico e poderoso. Ao concluir essa jornada repleta de ensinamentos e descobertas transformadoras, ele é convidado a colocar em prática cada lição aprendida, abraçando uma fé que se manifesta de forma intensa e real. A mensagem final convoca o espectador a se conectar profundamente com Jesus Cristo de Nazaré, o exemplo supremo de entrega e renovação, questionando: você já entregou a sua vida para Jesus? Essa provocação não é apenas um convite à reflexão, mas um desafio para que cada um se lance na experiência de transformar a própria existência, superando as barreiras do medo e da dúvida. Em cada passo do caminho, o ensinamento incentiva a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, sugerindo que a renovação espiritual pode ser alcançada por meio de gestos simples, como a dedicação diária à leitura inspiradora, a prática consciente da oração e a participação ativa em comunidades de fé que promovem o crescimento pessoal e a solidariedade. Essa conclusão se torna, assim, um chamado para que o espectador não apenas absorva os segredos revelados, mas que os viva intensamente, permitindo que cada ação seja uma expressão genuína de uma fé vibrante e inabalável. Com essa mensagem, o roteiro se encerra, deixando no ar a certeza de que a transformação pessoal está ao alcance de todos que se dispõem a se entregar de corpo e alma à experiência de um relacionamento íntimo com o divino. Ao finalizar esse convite à mudança, ele se depara com a oportunidade de transformar cada desafio em um degrau rumo a uma vida plena e significativa. A narrativa não deixa dúvidas. A fé,
quando vivida com autenticidade e comprometimento, se torna a força propulsora que move montanhas e ressignifica a existência. É o momento de se questionar, com coragem, se as velhas crenças e os medos que aprisionam o espírito serão substituídos pela determinação de seguir o exemplo de Jesus Cristo de Nazaré, cuja vida e ensinamentos inspiram a superação de qualquer obstáculo. Ao interrogar o espectador com perguntas provocativas, como você está pronto para transformar sua vida e viver uma fé verdadeiramente revolucionária, o roteiro estimula uma interação genuína, encorajando cada um a repensar a própria caminhada e a buscar uma renovação que vem da prática constante do amor e da entrega. E para não deixar essa transformação passar despercebida, o convite final é claro. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo ensinamentos que fortalecem a alma e despertam o poder interior, garantindo que cada nova mensagem seja um passo a mais na direção de uma vida de fé e realizações. Amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos unimos em oração por cada pessoa que acompanhou esta mensagem. Pedimos, Senhor, que as escamas da dúvida, do medo e da incredulidade caiam de seus olhos, permitindo que enxerguem a Tua verdade com clareza e discernimento. Prepara o terreno de seus corações, Pai, para que as sementes da Tua palavra encontrem solo fértil, nutrido pelo Teu Espírito Santo, e frutifiquem a 100 por 1, trazendo abundância de paz, alegria e transformação em suas vidas. Declaramos em fé que cada um que assistiu a este vídeo já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que essa realidade celestial se manifeste em suas vidas terrenas, rompendo barreiras e abrindo caminhos de prosperidade, saúde e sucesso. Guia-os, Senhor, em cada passo, fortalece sua fé e renova sua esperança. Que eles sintam o Teu amor incondicional e vivam em plenitude a vida que Tu tens para eles. Em nome de Jesus. Amém.